Bom, então pessoal, a gente vai entrar agora, na questão dos equipamentos de processo. Anteriormente a gente viu, balanços materiais e de energia e visitamos o conceito de equilíbrio termodinâmico, para definir a fase, o estado físico de uma corrente de processo. Agora a gente precisa visitar alguns conceitos de fenômenos de transporte para entrar na questão do projeto do equipamento em máquinas de fluxo, tá? E trocadores de calor. Então, assim, a termodinâmica, o escopo dela, a gente analisa, processo que é uma transformação entre estados de equilíbrio e determinamos a quantidade de calor e trabalho, necessário para que a transformação ocorra. Quando a gente quer relacionar, digamos, essa, por exemplo, taxa de calor no trocador com a dimensão do equipamento, ou tipo a potência da bomba, com a questão da perda de energia no escoamento, a transferência de quantidade de movimento, a gente precisa entrar um pouco nos detalhes dos equipamentos. É claro que vocês vão ver nos cursos de fenômenos 1 e operações unitárias, muito mais detalhes. A gente não vai ficar aqui calculando perda de carga, mas eu preciso visitar alguns conceitos para que a gente possa, ter um breve entendimento, e como é que a gente vai usar para estimar aqui o tamanho da bomba, No caso da bomba e compressores a gente vai falar de potência e no caso de trocadores de área superficial. Então esse material ele vai estar disponível no material complementar. Tem toda uma seção introdutória onde eu falo um pouco da importância dos fenômenos de transporte, o que eles estudam, quais são as abordagens teóricas e práticas, os tipos de métodos de análise. Eu não vou me ater a isso, eu vou direto para essa seção de máquinas de fluxo. Então agora, como eu falei, a gente está entrando na parte de equipamentos, E a gente precisa de alguns equipamentos para o meu processo. Dentre eles estão as máquinas de fluxo, que se enquadram as bombas, os compressores e as turbinas. Então as bombas e os compressores, fornecem energia ao fluido, bombas para fluidos incompressíveis ou líquidos, e compressores para gases, enquanto que as turbinas, funcionam de modo contrário, elas extraem energia do fluido, então a gente utiliza a movimentação do fluido para, o escoamento, para extrair essa energia do fluido, e armazenar. Tá? Então, assim, nosso foco aqui, nesse momento inicial, vão ser nas bombas, tá? Devido à similaridade, das bombas e dos compressores, eu vou mostrar para vocês como é que a gente estima a potência da bomba, para promover o meu escoamento. Tá? Então, as máquinas de fluxo elas trocam energia mecânica com o fluido. Então existem as máquinas que cedem energia ao fluido, como bombas e compressores, e as turbinas, Então, lá no meu balanço de energia, essas máquinas de fluxo, elas entram no termo de trabalho. Então, lembra que a gente tinha o trabalho de eixo e o trabalho de fluxo? Então, elas entram na questão, no termo de trabalho de eixo. Aí alguém pergunta, mas eu não posso então determinar pelo balanço de energia? Sim, a gente determina pelo balanço de energia, mas existe um termo, que é um termo de perda de energia, que para determinar ele, e computar corretamente a potência da bomba, para um determinado serviço, eu preciso, estimar a perda de energia e para isso eu preciso dos fenômenos de transporte, certo? Então, assim, se a gente considerar o balanço de energia, com a nossa hipótese de estado estacionário, aqui eu tenho uma vazão mássica. Bom, eu estou considerando aqui uma tubulação, tá? E então eu tenho uma entrada e uma saída, então já ficou aqui vazão mássica vezes a variação de entalpia, energia cinética e energia potencial, tá? A gente pode desprezar, como a gente faz, variações de energia cinética e potencial, mas é de praxe na bomba, dependendo, como a gente não tem variações térmicas, a gente não desprezar esse termo. Se eu dividir toda essa equação pela vazão mássica, tá? Então eu fico aqui, então a taxa de calor total dividido pela vazão mássica, vamos chamar isso, de
né, taxa de calor por unidade de massa, né, quantidade de calor por unidade de massa, da mesma forma que, né, o W minúsculo aqui também em joule por quilograma é o trabalho por unidade de massa, certo? Ainda eu posso expressar, né, a entalpia, né, a gente chamou de entalpia esse termo, eu vou colocar aqui de novo justamente para que a gente possa enxergar todos os termos, né? Então essa diferença entre, né, o ΔU menos o Q é o que a gente chama, né, de energia perdida, ou seja, matematicamente, né, essa diferença é a energia perdida por unidade de massa para ser compatível com todos os termos, certo? Então, na ausência de uma máquina de fluxo, né, e se a gente desprezar as perdas de energia, né, ou seja, considerar que o fluido está escoando, né, nesse trecho sem perda de energia, então a gente tem, né, que esse delta aqui, essa variação tem que ser igual a zero. Essa equação, né, é chamada de equação de Bernoulli, que a gente vê lá em fenômenos. Então ela despreza essa perda de energia. Isso é o mesmo que considerar que o meu fluido ele é invícido, ou seja, ele não tem viscosidade. Tendo viscosidade, no que ele escoa, vai existir atrito entre as camadas de fluido e vai existir atrito com a parede, né, gerando uma dissipação de energia. Então, vai existir essa perda. Então, é só uma consideração ideal. Então, quando o fluido escoa de forma extremamente lenta, no modo que a gente chama de laminar, e afastado de superfícies, né, que estão paradas ou em movimento, a gente pode assumir essa hipótese, então, para simplificar o nosso cálculo, certo? Então, se eu aplicar, como ali está na forma de delta, né, se eu aplicar entre os dois pontos, isso significa que a energia, né, no caso por unidade de massa, em um ponto é igual a energia no outro ponto. Lembrando que aqui a gente desprezou a existência de uma máquina, tá? Então isso estabelece, né, o princípio de conservação da energia mecânica. O balanço de energia da termodinâmica, ele consiste na energia, né, na forma térmica e na forma mecânica. Aqui a gente está garantindo como o escoamento, né, está ocorrendo ali a temperatura constante, digamos, não está tendo aquecimento nem resfriamento, né? Só o calor devido à dissipação de energia, a gente então tem né, essa igualdade aqui, tá? Considerando apenas a energia mecânica. Então, se houver variação de velocidade, né, variação de pressão ou de elevação com relação a um eixo horizontal, vai existir variação de energia mecânica, certo? Então, aqui, né, não vou me ater nesse slide, é só a questão das unidades. Essa equação nessa forma está em joule por quilograma, tá? Se a gente multiplicar por ρ, a gente vai ter a unidade de pressão, que também pode ser visto como energia por unidade de volume, tá? E se a gente dividir, né, a equação aqui pela aceleração da gravidade, a gente passa a ter então, né, energia por unidade de peso ou metros, que é o que a gente chama de carga. Então, cada termo assim, dessa equação, vocês vão encontrar essas três formas, não importa se você está calculando a energia por unidade de massa, a energia por unidade de volume ou por unidade de peso, tá? A gente basta multiplicar, por exemplo, daqui para cá, multiplicar pela aceleração da gravidade. Tá? São as três formas usuais, tá? Desprezando a perda de energia aqui. Inicialmente vamos colocar a bomba, né? Então, assim, agora na nossa análise, né, vai existir entre os trechos 1 e 2 uma máquina de fluxo, no caso aqui uma bomba. Então, nesse caso, eu tenho o termo de trabalho. Como todos os termos aqui estão em joule por quilograma, esse trabalho aqui também está por unidade de massa, certo? Então, assim, eu acrescentei aqui desse lado porque a bomba, assim como o compressor, ela está fornecendo energia ao fluido, certo? Então ele vai calcular dessa forma. Quando eu coloco aqui, ele vai me dar um valor positivo de trabalho, tá? Então
Então observe que eu preciso, né, do trabalho para vencer diferenças de pressão, diferenças de velocidade ou diferenças de energia potencial ali, certo? Então, assim, eu posso simplesmente, né, uma máquina genérica, adicionar o termo aqui. Se o trabalho calculado dessa forma, como eu coloquei aqui, né, do lado esquerdo da equação for positivo, a energia está sendo adicionada. Se ele for negativo, é porque a energia está sendo removida do fluido ali, tá? Mas aqui, a priori, a gente já sabe que a gente tem uma bomba, a gente está querendo calcular essa potência ali, tá? Então, da mesma forma, né, eu tenho as três formas, né, energia por unidade de massa, volume e peso, tá? E a gente não está considerando a energia perdida, né, a perda de energia. Posso ter também nessas três formas aqui, tá? Então, assim, aqui está, né, esse termo aqui. Observe que a gente chama aqui de ΔP da máquina e aqui de carga da máquina. Então existe essa relação, elas, como eu falei, estão relacionadas por constantes aqui. Quando a gente está lidando com fluido ρ, a gente assume que é constante, tá? Então basta multiplicar, por exemplo, né, a vazão mássica aqui, né, pela gravidade Hm ou pelo ΔP sobre ρ, que é vazão volumétrica vezes ΔP, tá? Ou a vazão mássica vezes o trabalho por unidade de massa. Qualquer uma dessas três expressões aqui me permite calcular a potência da máquina. Quando eu vou comprar então essa máquina, eu vou comprar ela pela sua potência, né? Ela vai me fornecer diversas vazões, diversas maneiras de operar essa máquina. Eu vou verificar, né, pela máquina se ela vai atender o serviço e que faixa de vazões eu consigo obter com ela. Bom, existe também, além da perda de energia na tubulação, né, existe também a eficiência da bomba, né, o rendimento, ou seja, quando eu compro a bomba, ela vai ter uma potência nominal, né? Teoricamente, aquele valor de potência seria a energia cedida para o fluido. Porém, durante esse processo, né, de bombeamento, alguma energia ela é perdida. Então, assim, a eficiência da bomba ela não é de 100%. Então, assim, o valor que ela realmente cede é menor. Então, eu posso ainda considerar, né? E aí, geralmente, nos catálogos das bombas, eu vou ter, além da sua potência, quando ela opera com determinada vazão, qual é o rendimento, né? Então, o ideal seria eu buscar, né, regiões onde eu teria um rendimento maior para utilizar, né, de maneira melhor a minha bomba ali. Claro que bombas, né, que trabalham com, né, vazões maiores vão precisar de potências maiores, então, né, no final essa potência da bomba se traduz no tamanho da bomba, tá? Ela vai precisar ter uma carcaça maior, né, um motor maior, certo? Então vamos dar uma olhada num exemplo, tá? Então a gente tem uma bomba ali, ó, de 15 kW, né? A eficiência do motor é de 90%, ou seja, desses 15 kW, né, somente 90%, né, de fato é cedido para o fluido. Ainda posso ter a eficiência, né, essa eficiência do motor é a eficiência mecânica, e ainda pode existir uma perda de energia, né, desses 90%, tá? Então é a eficiência mecânica da bomba. Existe a eficiência do motor e a eficiência da bomba, certo? Então a vazão foi dada, ou seja, 50 litros por segundo, tá? Peguei ali, tá ali uma massa específica do fluido, tá? A diferença de elevação, ou seja, entre o ponto 2 e o ponto 1, a diferença ali é pouca, sei lá, centímetros, né? Então eu posso desprezar, tá? Só que a pressão na saída da bomba é de 300 kPa e na entrada é de 100. Também estamos desprezando aqui, né, variações na velocidade do escoamento. Como é que eu estimo essa velocidade média do escoamento, né? A vazão volumétrica que passa ali num tubo, né, de diâmetro D, vai ser igual à velocidade média vezes a área da seção transversal,
Então, assim, de posse da geometria, ou seja, do diâmetro da tubulação, eu consigo estimar com o conhecimento da vazão a velocidade média, mas nesse caso a gente vai desprezar. O que faria elas serem diferentes? O diâmetro da entrada ser diferente do diâmetro da saída. Pode acontecer, isso é o que a gente chama de sucção e isso de descarga, mas também essa variação, né, ela pode ser pequena aqui. Então agora, né, eu vou desprezar os termos de velocidade, de, né, diferença de cota, né, e aí a gente vai calcular baseado puramente, né, na diferença de pressão, certo? Então assim, a vazão máxima eu calculo ali, vou precisar desse valor para calcular a potência, né? Aplicando então a equação de Bernoulli na presença de máquina, né? Ou seja, a gente está desprezando a perda de energia na tubulação, tá? Então eu tenho essa diferença aqui. Bom, calculo então qual é a carga da bomba. A carga da bomba é de 20 metros e aí essa vai ser a potência que a bomba precisaria ter, ou seja, qual a energia que o fluido precisa receber, certo? Nesse caso aqui, eu dei que a bomba comprada, né, ela tem uma potência maior, ela tem 10% de energia perdida, tá? Então somente 13,5, né, teoricamente passaria para o fluido, só que existe a eficiência mecânica da bomba, como de fato só passam 10, né, de 13,5, a eficiência da bomba é de 74%. Então, assim, é uma eficiência vezes uma eficiência, né? Então, 10% é perdido, tá? Depois, né, é 26, né, do 74 aqui, é perdido, né, no processo de bombeamento. Então, observe que no total, ó, 1/3 da energia foi perdida. Então, assim, quando a gente estima essa potência, né, pelo balanço de energia, depois a gente vai ter que comprar uma bomba maior, né, com a potência maior, para garantir que a gente vai ter o nosso serviço. Senão ela vai terminar dando uma vazão menor do que a esperada, certo? Bom, se a gente não desprezar, né, a energia perdida entre os pontos 1 e 2, a gente precisaria calcular a perda de energia. A questão é que calcular essa perda, né, bom, através da teoria é muito difícil, requer uma análise diferencial do escoamento, né? E aí eu precisaria determinar perfis de velocidades para determinar então a perda, né, baseado ali no meu perfil de velocidade. Beleza, essa abordagem, né, ela é utilizada em casos, né, laminares extremamente restritos, unidimensionais, onde a gente consegue obter, né, essa solução. Ou através de fluidodinâmica computacional, né, que tem um equacionamento pesado, né, um equacionamento, né, utilizando um método numérico. Então isso foge ao escopo, né, de um curso de graduação básico. Então, assim, na prática, como é que a gente estima essa perda? A gente usa correlações, certo? Então, assim, através de correlações, a gente pode então estimar essa perda de carga. Como que isso é feito, né? Esse termo aqui de perda de carga, né? Eu posso medir, bom, mas aí para medir eu estou considerando que eu tenho né, o meu processo instalado, né? Aí eu meço diferença de pressão, diferença de velocidade e tiro esse termo ali. O método analítico, como eu falei, ele é bem restrito, né? O método numérico, né, com fluidodinâmica computacional, ou através de análise dimensional. Então vocês viram, provavelmente, né, estão vendo em fenômenos de transporte, né, números adimensionais, para que eu possa calcular então essa perda de carga. Então aqui tá, mostrar para vocês aqui a forma que é feita através de correlações. É a equação de Darcy, tá? Essa equação aqui, né? Então eu tenho um F, fator de atrito, L, comprimento do trecho, né? Diâmetro, velocidade média e aqui a aceleração da gravidade. Então o F, né, ele depende do número de Reynolds, que é um número adimensional, que vai determinar, né, aqui, e
da rugosidade relativa do tubo, né, que depende do material e aí do diâmetro, certo? Então vocês lembram talvez que desse gráfico aqui, que é chamado de diagrama ou ábaco de Moody, onde eu posso, de posse do número de Reynolds e das linhas aqui, ó, do epsilon sobre d, né, ou a rugosidade relativa, buscar então o fator de atrito. E aí eu posso estimar as perdas, tá? Então, assim, observe que estimar as perdas requer que eu conheça, né, o comprimento da tubulação, o diâmetro da tubulação, vazão que está passando por ali. Então, tem uma série de detalhes para calcular então essa perda de energia no trecho ali, certo? Tem até um exemplo ali. Além da perda, né, de energia na parede da tubulação, né, que são chamadas de perdas distribuídas, existem as perdas localizadas que ocorrem, né, quando a gente encontra algum acessório. Aqui, por exemplo, curvas, joelhos, válvulas, então tudo isso promove uma perda de carga. Então eu também preciso estimar a perda devido a localizada, né, devido a os acessórios ali, certo? Então, assim, isso a gente consegue através de tabelas, né, para esses acessórios, estimar qual é a perda de energia. Esse coeficiente de perda a gente busca então nessa tabela, tá? Então, as perdas totais é as perdas em tubulação e as perdas, né, localizadas ou singulares ali. Então, somo todas as perdas, né, no trecho e somo todas as perdas, né, distribuídas e localizadas, eu consigo estimar esse termo. Então isso tem um determinado trabalhinho ali, né? Então, por exemplo, se eu estiver aplicando, né, entre o ponto 1 e 2, eu preciso pegar esses trechos de tubulação. Aqui tem uma bomba, aqui tem uma válvula, observe 3 joelhos. Então eu preciso, né, identificar todos os equipamentos, todos os acessórios, todos os trechos de tubulação para determinar esse termo aqui, certo? Bom, para isso vocês têm um curso de fenômenos de transporte 1, né, em operações unitárias. Então observe que eu, para calcular a bomba, além de conhecer, né, essa diferença de pressão estática entre os pontos 1 e 2, velocidade e diferença de altura, eu preciso, né, estimar a perda de carga. Então a gente não vai estimar perda de carga aqui, até porque a gente ainda não projetou o sistema, a gente está na fase de projeto, tá? Então o que a gente vai considerar? Um balanço no entorno da bomba. Então quando eu faço um balanço daqui até aqui, ou seja, meus pontos 1 e 2 estão na sucção e na descarga da bomba, a gente tem pouco trecho de tubulação, né? E o único acessório que a gente tem ali é a bomba, que a gente corrige essa perda através da eficiência. Então a gente despreza esse termo aqui, calcula a potência da bomba e através da eficiência calcula a potência real, certo? Então essa abordagem é o que eu chamo de abordagem simplificada. Então é a partir da entrada e da saída da bomba, então com base na necessidade de aumentar a pressão do fluido, né? O problema é quanto que eu vou aumentar, eu preciso da perda de energia, mas nesses casos que a gente vai analisar aqui, será fornecida essa diferença de pressão, tá? Para a gente não entrar nesse detalhe. Mas aí de posse dessa diferença de pressão, eu consigo então estimar a potência da bomba, né, pela diferença de pressão. Não preciso considerar variações de energia cinética e potencial. Então, se a gente voltar lá no balanço de energia, como a gente viu na termodinâmica, né? Potência da bomba vai ser igual a vazão máxima vezes o ΔH. Não tem variação de temperatura, então Cp ΔT é igual a zero, mas a gente tem o termo de VdP ou né, dP sobre ρ, né, que é exatamente isso daqui. Então, para fluido incompressível, a variação de entalpia depende não só da temperatura, mas também da pressão aqui, tá? Então eu preciso conhecer essa diferença de pressão. E aí com a eficiência a gente corrige ali, tá? Agora, quando a gente for fazer o projeto, né, real da unidade, né, eu preciso levar em consideração o sistema, né, a tubulação no qual essa bomba se encontra inserida, e aí os acessórios que vão estar nessa tubulação para poder estimar essas perdas aí, certo? Então isso é...
Bom, não vou entrar no detalhe das reversibilidades ali. O que acontece é a gente está assumindo esse cálculo aqui, né, que não tem perdas, e aí a temperatura é mantida constante durante o bombeamento. Na prática, o que a gente observa é um ligeiro aquecimento do fluido, certo? Bom, essa abordagem, né, que a gente está utilizando para bomba também pode ser utilizada para compressores. Só que, tá, esse termo aqui, né, que é dP sobre ρ, ele foi integrado, né, à pressão com ρ constante, então o ρ saiu para fora da integral. Quando eu tenho compressores, o ρ depende da pressão. Então, nesse caso, essa integração ela fica um pouco mais complexa, e para fazer essa integração eu preciso de uma equação de estado. Assumindo a equação de gás ideal, tá, a gente vai chegar em expressões, né, que são essas aqui, vai depender do caso, né? Compressão isotérmica, compressão adiabática ou uma compressão genérica ali, tá? Onde P2 e P1 é pressão na saída e pressão na entrada, R aqui é a constante universal dos gases. Aparece aqui, tá, esse gama aqui, que é a relação entre o Cp e o Cv do fluido, e assim, e aqui eu tenho um casinho que é um coeficiente genérico politrópico, que depende do processo de compressão. Então eu não vou entrar no detalhe da compressão, tá? Dado a questão de que a gente está trabalhando com um curso condensado, porque o cálculo de potência de compressores é similar ao cálculo de potência de bomba, só fica um pouco mais complexo. Mas era isso, né? A gente vai usar a abordagem simplificada, não vai calcular perdas de carga e estimar a potência da bomba pela diferença de pressão do fluido. Beleza.